judiciário e a população indígena, a relação do direito com o índio e a magistratura roraimense são os principais temas do Brasil Justiça desta semana. Segundo dados do Censo IBGE de 2010, Roraima tem 46,24% do seu território demarcado por terras indígenas, que abrigam quase 50 mil índios, o equivalente a 11% da população. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, Yarli Souza. Magistrado há 5 anos, é presidente da Associação dos Magistrados de Roraima. Doutor Yarli, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB O Brasil Justiça. Nós que agradecemos, né? De falar de um tema tão importante e ao mesmo tempo tão esquecido no dia a dia, que são a população indígena e o seu cotidiano. Doutor Yarli, Roraima destaca-se por ser proporcionalmente a unidade da federação com o maior número de indígenas do país. Como é que o Poder Judiciário integra a população indígena? O Poder Judiciário, a cada dia que se passa, ele tem recebendo maiores demandas no que diz respeito aos interesses indígenas. Demandas estas que podem ser conhecidas como demandas individuais ou coletivas, né? As demandas coletivas, elas têm afetas à terra, à cultura, aos valores indígenas, elas são ligadas mais à Justiça Federal, né, por ter interesse da FUNAI. Já as demandas individuais indígenas, o Poder Judiciário já a conhece há muito tempo, porque a cada dia que se passa, o Poder Judiciário já encara as questões de investigação de paternidade, as questões de alimentos e até algumas questões de conteúdo patrimonial, mesmo envolvendo os índios. O senhor já julgou alguma causa envolvendo os índios? Como eu trabalho no Tribunal do Júri, Renata, lá nós conhecemos as causas dos crimes dolosos contra a vida. Daí aconteceu uma vez nós conhecemos um crime que ocorreu dentro de uma instituição indígena, de um índio veio a matar outro índio. E esse homicídio foi processado na nossa vara. E o curioso é que nenhum dos índios falavam português. Aí nós tivemos que pedir assistência da FUNAI, porque tinha que trazer intérprete. E eram índios até de etnias diversas. E nem os índios falavam seu próprio dialeto, né? E foi uma experiência, assim, para mim, como magistrado, bem interessante e diferente. E como é que o senhor fez para julgar esse caso? Nós tivemos que ouvir a cada oitiva de cada testemunha e do acusado em si, nós tivemos que ouvir através de uma presença de um intérprete da própria comunidade, porque na comunidade indígena sempre tem alguém que fala o dialeto e o português. E como é que é a participação dos índios no Tribunal do Júri? No Tribunal do Júri não há uma legislação específica acerca do índio, né? O que acontece é que determinados crimes, eles podem ser julgados pela coletividade, a sociedade, aquele meio social do qual o indivíduo pertence. É prudente que esse crime que envolvia índios fosse julgado por indígenas. Por quê? Por causa da sua cultura, por causa dos hábitos e dos valores indígenas. Então, não seria justo que o civilizado, o branco, julgasse um índio, já por um crime doloso contra a vida, já que ele não pertence àquela comunidade, né? Porque essa é a ideia do Tribunal do Júri. Lembro-me que em Roraima, no município de Normandia, pertencente à comarca do Bonfim, já foi realizado, agora recentemente, um júri composto por jurados apenas indígenas. Foi até um fato bem interessante e pioneiro no nosso estado. O Tribunal de Justiça de Roraima realiza há mais de 10 anos, por meio da Vara da Justiça Itinerante, um atendimento voltado às comunidades indígenas. Como é que funciona esse trabalho? A Justiça Itinerante, ela tenta levar justiça, cidadania, assistência social, né, e ajuda as comunidades mais distantes, onde esse tipo de serviço não consegue ser prestado. Ela faz não só para comunidades indígenas, como nós chamamos em malocas, né, ou em determinadas regiões, mas também faz na população ribeirinha, né? Praticamente uma vez por ano a Justiça Itinerante desce o Rio Branco, né, que não tem acesso de carro, apenas de via aérea ou por via pluvial, e leva uma grande equipe, dentre eles médicos, dentistas, pessoal do cartório do registro civil para fazer o registro dos índios e de comunidades que não têm
essa possibilidade, esse acesso a essa cidadania, emite documentos, leva alimentos, doações de roupas, brinquedos, né? E ela faz com que integralize aquela população ao nosso meio social. Em Roraima, os índios têm assistência da FUNAI ou de algum outro órgão específico? Depende do interesse, né? Não só em Roraima, mas em qualquer local. O que vem a fazer essa assistência é se o interesse é individual do indígena ou se ele é coletivo, dos valores, como eu falei antes, do patrimônio cultural, né? Ou até das terras. Se esse direito é coletivo, quem presta assistência é a FUNAI, porque passa a ser um direito indígena como um todo. Se o direito é individual, essa assistência normalmente é feita pela Defensoria Pública, que também atinge os índios. Como é que é a convivência do índio com a sociedade geral? Pois é, Renata. A sociedade moderna, ela ainda tem um certo receio, preconceito com o índio, né, com o indígena. Apesar de cada dia que se passa, nós já vemos na nossa capital, Boa Vista, a gente chega a ver alguns indígenas na rua, ou no supermercado, ou em alguma situação, porque eles, apesar de morarem em regiões afastadas, eles vêm utilizar nosso serviço, né? Me recordo que cada dia mais o Estado está se fazendo presente nos indígenas, prestando serviço aos índios, serviços como educação e saúde, cada dia está mais próximo do índio. Lembro-me que também recentemente foi formada uma bacharel em Direito e hoje é tida como a primeira advogada índia do Brasil. Ela veio de uma comunidade wapixana em Roraima. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, Yarley Souza, vai falar da relação do direito com o índio. Não sai daí, a gente volta rapidinho. O curso Consumo e Energia Elétrica, que será realizado de 13 a 15 de agosto em São Paulo, está com as inscrições abertas. A capacitação, promovida pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, oferece 20 vagas. Os interessados devem se inscrever até o dia 6 de julho no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o judiciário e a população indígena. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, Yarley Souza, vai falar da relação do direito com o índio. Doutor Yarley, como que as normas impostas pelo Estado são aplicadas aos índios? Renato, a Constituição da República não distingue os direitos dos índios dos direitos dos demais habitantes do Brasil ou estrangeiros. Todo aquele direito que é estendido a uma pessoa, também é estendido ao índio, porque também é pessoa na forma da lei e da Constituição. O que nós temos que entender como julgadores é que pode haver uma diferença na hora de aplicar essa norma, porque um índio ele pode vir de um local diferente, como eu já falei, ter hábitos diferentes e ser normal determinada conduta dentro daquele seio social que ele convive. Exemplo disso é o casamento indígena, o que pode ser crime para nós, né, cidadãos já da sociedade moderna, pode não ser para o indígena, pode ser até comum, porque o casamento indígena ele é feito com a jovem muito nova. Então nós temos que ter muito cuidado na hora de aplicar a nossa lei ao indígena, porque tem que haver essa flexibilização para que nós possamos entender o meio social que ele convive. O direito ao voto, por exemplo, também é aplicado? O índio, assim como qualquer outro brasileiro, tem direito a voto. Para isso, basta apenas o alistamento eleitoral. Se o índio possui todos os seus documentos, certidão de nascimento, identidade, ele pode solicitar o seu alistamento eleitoral. E tendo o seu alistamento eleitoral, ele exerce perfeitamente seu direito de voto. É bom lembrar que antigamente havia uma distinção no que dizia respeito se ele era integrado ou não ao meio social. Hoje isso não mais existe, não faz mais nenhuma distinção a respeito. Em Roraima existem questões fundiárias envolvendo os índios. O senhor pode citar algum caso que teve assim grande destaque? O caso mais conhecido é o da Raposa Serra do Sol, mas
na questão indígena, afeta os interesses, a cultura, a terra indígena, essas questões são ligadas à Justiça Federal. Por quê? Porque a FUNAI ela intervém nesse feito. E a FUNAI, por ser uma fundação pública federal, um órgão da União, ela atrai a competência para a Justiça Federal. De sorte que nós, da Justiça Comum Estadual, nós não temos competência para conhecer tal matéria. Outros casos afetos ao direito individual do índio, por exemplo, a questão de alimentos, uma questão patrimonial, essa sim, ela tramita na Justiça Estadual. E delas, a cada dia que se passa, com a aproximação do índio ao meio social a qual nós já convivemos, ela vai aumentando. Porque hoje o índio já tem, como eu disse, acesso à escola, acesso aos meios de saúde, né? E alguns deles já possuem veículos, patrimônio, podem se envolver em colisão e disso decorrer o acesso à justiça também ao indígena. A Raposa Serra do Sol teve uma grande repercussão na mídia. O senhor concordou com a decisão do Supremo Tribunal Federal que foi favorável aos índios? Foi uma decisão bastante complexa, né? Ela envolveu diversos fatores, Renato. Era uma decisão que, para ser tomada, analisou-se o aspecto histórico, o aspecto econômico, o aspecto jurídico e o aspecto social. Para que você pudesse fazer um posicionamento, você tinha que defender cada um desses aspectos. E, obviamente, cada um desses aspectos ia haver um desdobramento positivo, favorável ou negativo, desfavorável. Eu posso dizer que o Supremo Tribunal Federal tendeu um pouco ao aspecto histórico. Por quê? Ele entendeu que o Brasil já era habitado por índios. Nós, brancos, que éramos os intrusos dessa terra, né? Então, eles que nos cederam as terras. Em razão disso, em razão do indiginato, né, que é o estudo, o local onde eles já haviam estado há muitos anos atrás, o Supremo entendeu que as terras deveriam continuar com eles. E a demarcação deveria ser como foi feita, não por ilhas e sim em sua completude. É verdade que a estrada que liga Roraima ao Amazonas é fechada à noite por determinação dos índios? É sim. O que é que acontece? Essa estrada ela foi construída dentro de um território indígena. 150 quilômetros da estrada passa por uma reserva indígena. E para se preservar os animais que transitam naquela estrada e os próprios índios, à noite a estrada é fechada. Pelos indígenas, ela fecha às 18 horas e 30 minutos e abre só às 8 horas da manhã. É uma BR federal, a BR-174, como você mesmo falou, que liga o estado de Roraima ao estado do Amazonas. Numa urgência, quem precisar utilizar essa rodovia deve fazer o quê? A rodovia ela é fechada às 18 horas, mas quem já ingressou na reserva indígena tem o direito dela sair. Então, você pode ter ingressado na reserva às 18 horas, ela tem uma extensão territorial muito grande, mas você pode sair dela às 10 horas da noite, às 22 horas, não há problema. Eles não impedem isso, eles só impedem que o início de um lado ou do outro da estrada tenha início nesse horário. À noite é permitido o tráfego de ônibus. Eles permitem que os ônibus transitem nesse horário. Não há como você se relacionar com o Tuxaua, que é o líder da comunidade indígena, para solicitar esse acesso, né? Infelizmente, eles põem barricadas em determinado horário e só tiram pela manhã. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não tem como mais passar. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, Yarli Souza, vai falar da magistratura roraimense. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no estado do Rio de Janeiro representa muito para mim. Foi uma questão de ideal e me orgulha bastante porque trabalho hoje no Fórum Central, na comarca da capital, e temos naquele estado, naquele poder judiciário, um exemplo, uma administração, aliás, algumas e várias administrações de expoente com homens e mulheres sérios querendo participar, trabalhar para oferecer melhores dias aos jurisdicionados. E isto muito me orgulha. O curso de mediação e conciliação para magistrados aposentados promovido pela Escola Nacional da Magistratura em parceria com a AMB e o Conselho Nacional de Justiça será realizado de 25 a 29 de agosto no auditório da AMB em Brasília. São 30 vagas disponíveis aos magistrados associados à AMB.
Os interessados devem se inscrever até o dia 13 de julho no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o judiciário e a população indígena. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, Yarley Souza, vai falar da magistratura roraimense. Doutor Yarley, Roraima conta com 47 magistrados. Esse número é suficiente para atender a demanda da população? Renata, ele ainda não é o número satisfatório, porque existem atualmente inúmeros cargos vagos dentro do judiciário roraimense. Hoje, podemos dizer que existem 18 cargos em aberto dentro do nosso poder judiciário. Porém, o Tribunal de Justiça está querendo realizar concurso público em breve e prover alguns cargos do 2º grau que estão vagos. Isso ocorrendo, certamente nós vamos conseguir sanar essa pequena deficiência que há no nosso poder judiciário. Por isso que o Tribunal de Justiça de Roraima é conhecido por ser o menor do Brasil? O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, ele é conhecido por ser o menor do Brasil porque nós só temos apenas 55 juízes por lei e 10 desembargadores. Nenhum dos cargos, como eu disse anteriormente, ainda estão completos. Hoje só temos 6 desembargadores na ativa, porque estamos em processo de seleção para completar o nosso cargo. Também no número de magistrados, apesar de ter 55 na norma, nós só temos hoje 41 em atividade, o que também gera o déficit desse quantitativo. E a curiosidade é que, apesar de Roraima ter apenas 15 municípios, nós só temos 8 comarcas. Então, pelo número de membros do tribunal e pelo número de comarcas que nós temos, nós somos considerados o menor do Brasil, sim. Existe alguma dificuldade quanto à estrutura? O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima não deixa a desejar no aspecto de estrutura. Nós temos tudo o que precisamos. Temos um excelente quadro de servidores. Lá você tem material de apoio, computadores, material de informática de última geração. Realizamos, inclusive, videoconferência, que é um sistema de ponta que nós temos também no nosso estado. Eu faço, por exemplo, audiência direta com o sistema penitenciário. Nós temos um telefone onde o advogado fala com o acusado, não precisa ter gastos com deslocamento do acusado até o fórum. Isso nós podemos fazer na capital. Agora, a distância do estado de Roraima, ele traz alguns percalços. Quais sejam? Justamente a questão da internet, que não existe fibra ótica ligando o Brasil até Roraima. Nós pegamos fibra ótica recentemente da Venezuela e também energia elétrica, porque não existe dentro ainda um cabeamento dos cabos de energia elétrica ligando Manaus a Roraima. Nossa energia elétrica também vem da Venezuela e essa energia elétrica só é suficiente para o município de Boa Vista, capital. Os demais comarcas do interior a gente sente dificuldade, porque parece incrível, mas em pleno ano de 2014, em alguns municípios do estado de Roraima, nós ainda utilizamos energia óleo diesel. Qual é a grande demanda do sistema de justiça de Roraima? Não tem nada catalogado que tenha a dizer assim, o que seria o grande gargalo, né, do sistema de justiça do estado de Roraima. Mas a gente pode afirmar que o aspecto agrário, né, porque ser um estado de muito território, vasto território e poucos municípios, então a gente tem uma demanda agrária, né, que interessante. Temos também na capital um grande índice da violência doméstica contra a mulher, isso é bem alarmante, esses índices, o judiciário e a polícia como um todo anda muito preocupado com isso. E eu acho que o grande problema hoje no estado de Roraima tem sido as drogas, né? Então, existe um alto índice de tráfico de drogas, existe um alto índice de criminalidade, não de criminalidade violenta, mas de furtos e de agressões a homens com mulheres, né? Pessoas que vivem em conjunto por causa do fator droga, né? Identificamos num estudo não oficial que se você não tivesse esse fator, a criminalidade ela cairia de forma vertiginosa. Por que a droga é tão forte no estado?
O estado de Roraima, ele faz divisa com 2 países, a Venezuela e a Guiana Inglesa. Daí, através da fronteira, ele pode receber de forma clandestina essas drogas. E a droga que chega muito no nosso estado é a cocaína. É uma droga forte, de um potencial lesivo bastante elevado, e ela anda um pouco disseminada nos jovens da comunidade boavistense e do estado de Roraima. É muito comum a polícia fazer apreensão de cocaína ou de pasta base de cocaína. E dentro, principalmente, dos jovens, dentro de escolas, dentro de instituições, onde há um movimento de muita gente, e a nocividade e a possibilidade de vício é muito mais elevada nesse tipo de droga. Então, quem conhece esse tipo, quem tem contato com esse tipo de droga, tem uma possibilidade de recuperação muito baixa. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Leandro dos Santos, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba e magistrado há 26 anos. E estou plenamente feliz com a carreira que escolhi e quero dar esse meu apoio àquele que quer seguir a mesma carreira, mas sabendo que é uma dedicação exclusiva, que é um trabalho de muito sacrifício, um verdadeiro sacerdócio, mas gratificante em poder ter esse papel mais do que relevante dentro da sociedade, ou seja, o de distribuir justiça. Agradeço ao juiz Yarley Souza pela entrevista. Renata, eu que agradeço a oportunidade de trazer um pouco do estado de Roraima, né, um estado tão longe, no extremo sul do Brasil, para conhecimento de todos. O nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.